Prezados, bom dia. Vamos começar aqui na hora. Queria agradecer a presença de todos. Essa é uma sessão especial do BNDES, Privatizações no Brasil, Teoria, Evidência e Prática. A gente vai contar hoje com a apresentação do nosso colega do BNDES, o economista Antônio Ambrósio, e também do Ricardo Barbosa. A gente vai contar com os comentários de Luiz Crisóstomo, da Anel Investimento, Casa das Garças, que também já passou pela equipe de desestatização do BNDES, a Lidiane Deleuze-Derrier, que hoje é a superintendente da área de desinvestimento do banco e toca boa parte do processo de desestatização, o professor Renato Fragelli, da FGV, e o professor Sérgio Lazzarini, do INSPER. Tá? Eu vou começar logo a nossa mesa, para a gente aproveitar bastante o tempo. Eu passo a palavra para o nosso colega Antônio. Então, gente, bom dia a todos. Tá? Bom dia, membros da mesa. Bom dia a todos os ouvintes aí da SBE. O que eu vou fazer aqui, eu vou apresentar os principais resultados, tá, de uma pesquisa que está sendo conduzida aqui em parceria com o professor Renato Fragelli, da FGV, sobre teoria e evidência empírica da privatização com um foco com lições para o Brasil. Deixa eu ver aqui, tentar compartilhar com vocês a apresentação. Tá todo mundo... Tá, né? Legal. Sim, já vemos. Beleza. Tá? Então, quer dizer, só fazer uma... Então, recapitulando aqui, qual a grande motivação? Quer dizer, a motivação é fazer uma grande resenha da literatura. Tá? Quer dizer, antes de mais nada, como nosso tempo aqui é bem escasso, quer dizer, apesar do nosso estudo original ter focado tanto teoria quanto evidência empírica, tá? Mesmo no estudo, a gente dá um foco maior na evidência, tá? E aqui, dado o nosso tempo escasso, eu vou fazer essa apresentação com ênfase mesmo na evidência empírica. Tá? Então, a grande motivação aqui, né, como eu falei, é fazer uma resenha da literatura e muito mais do que catalogar resultados passados, tá? O objetivo aqui é tentar identificar padrões ou certos mecanismos que permitam balizar melhor o processo de privatização no Brasil. Tá? Ou seja, tentar achar certas contribuições para que possam ajudar no processo, no desenho de política pública na área. Bom, nessa resenha a gente foi um olhar sobre literatura com ênfase na experiência de países em desenvolvimento, particularmente latino-americanos, e a gente focou aqui, tá? A gente deu uma atenção especial para dois segmentos da infraestrutura, energia elétrica e água e esgoto, que são setores que ainda estão com muita participação estatal, tá? E que são setores onde o processo de privatização tem um potencial promissor. Vou fazer uma brevíssima introdução aqui. Então, você teve uma grande tendência estatizante logo após a Segunda Guerra. Tá? Essa tendência ela foi bem revertida ali no final dos anos 70 em diante, tá? Com uma série de privatizações, concessões, PPPs, toda forma de participação do capital privado. Tá? Nesse estudo, a nossa ênfase aqui, nosso foco é essencialmente privatizações e concessões. Tá? E esse processo de privatização ele teve múltiplos objetivos, tá? Seja aumento de arrecadação do governo, ter maior eficiência do ponto de vista das firmas, prover maior qualidade de serviços, desenvolver mercado de capitais, etc. Do ponto de vista da arrecadação, tá? Tem diversos dados que parecem que esse objetivo, grosso modo, foi atendido. Tá? Então, você tem ali um último artigo ali do Megson, de 2018, que ele mostra que ali até 2015 você teve um total de 3,5 trilhões de dólares arrecadados, tá? Nesse processo de privatização. Mas o nosso foco aqui vai acabar sendo mais um foco sobre os demais objetivos. Tá?
Particularmente, a gente vai começar aqui olhando do ponto de vista das firmas. Tá? Então, o que a literatura diz, essencialmente, sobre qual foi o impacto do processo de privatização sobre as firmas? Tá? Então, a mensagem da literatura é razoavelmente clara, tá? É razoavelmente consensual. Tá? Grosso modo, o que a literatura diz, que a literatura empírica diz para a gente, é que o processo de privatização foi bem sucedido, tá? No que diz respeito ao, do ponto de vista das firmas. Tá? Então, em geral, firmas privatizadas tiveram um melhor desempenho financeiro, por exemplo, aumento de lucratividade, também exibiram ganho de produtividade. Quais seriam os mecanismos, tá, que a literatura identifica para explicar essa melhor performance? Tá? Tem uma série de mecanismos, dos quais a gente poderia destacar aqui, por exemplo, uma mudança na gestão, por exemplo, substituição de CEOs ou mudança na direção das empresas, uma maior assunção de risco do ponto de vista das empresas privatizadas, ou uma concessão de incentivos mais potentes, tá, motivando os gestores dessas empresas. Outro elemento importante aqui, para explicar essa performance, e talvez um elemento que poderia ser entendido como um elemento externo à empresa, tá, é o elemento competição. Tá? Então, tem diversas evidências que mostram que a privatização foi bem sucedida e ela foi mais bem sucedida em setores onde setores que eram mais competitivos. Tá? Então, a explicação para isso provavelmente é a ameaça de takeover ou falência, disciplinando esses gestores. Bom, se a evidência mostra que o impacto da privatização sobre as firmas foi, grosso modo, muito bem sucedido, resta discutir qual teria sido esse impacto sobre outros atores que são afetados por esse processo. Tá? A gente vai discutir aqui 3 atores importantes, que seriam contribuintes, trabalhadores e consumidores. Do ponto de vista dos contribuintes, a literatura também, grosso modo, ela mostra uma evidência favorável. Tá? Provavelmente devido a uma combinação tanto daquele resultado de uma grande arrecadação obtida, como também pela eliminação, ou pelo menos a redução, de subsídios que eram necessários para manter estatais ineficientes. Agora, quando você vai para trabalhadores e consumidores, aí as evidências deixam de ser tão conclusivas. Tá? Então, quando você olha, por exemplo, do ponto de vista dos trabalhadores, tá? Tem um artigo ali, uma resenha já clássica aqui na literatura do Megson e Netter, 2001, que ali eles contam diversos estudos de caso, onde, logo após a privatização, você teve uma forte queda do emprego. Mas eu acho que mesmo nesses estudos de caso desfavoráveis, eu acho que você precisa de uma qualificação. Tá? Por exemplo, um qualificante que deve ser levantado é a questão da terceirização. Tá? Então, em algumas experiências não é tão claro se você teve uma queda efetiva no emprego ou se ou se você tem um fenômeno de redução do emprego na firma que foi privatizada, mas uma substituição, tá, por trabalhadores terceirizados, principalmente em áreas meio. Um outro qualificante importante que deve ser colocado é que a visão de longo prazo, que a literatura destaca, ela é mais nuançada. Então, por exemplo, o que faz sentido, né? Por exemplo, se do slide anterior a gente conclui que privatização ela é favorável para a lucratividade, para o crescimento das empresas, tá? Então, isso no médio e longo prazo, isso deve ser revertido, pelo menos numa recuperação do nível de emprego. Quando a gente olha também para os consumidores, tá? Isso tem 2 indicadores básicos ali que poderiam... 2 indicadores de bem-estar dos consumidores seriam preço e acesso. Tá? Bom, no caso de setores competitivos, competição usualmente vai limitar aumento de preços e deve ser um fator importante para expandir acesso. Tá? Agora, quando você olha para setores, por exemplo, setores regulados, onde esse elemento de competição ele não é tão destacado assim, o que a literatura mostra é que você tem diversas evidências, tá? Diversas experiências, onde você acaba a tua conclusão você acaba não sendo tão conclusivo. Então, por exemplo, tem diversas experiências onde tanto preço quanto acesso aumentaram. Tá? Então, eu acho que particularmente nesses setores regulados, tá? O veredito final aí vai depender da qualidade do arcabouço institucional regulatório. E como as possibilidades
desse arcabouço institucional regulatório, eles devem depender, muitas vezes, da natureza, das características do setor. Tá? Isso convida a gente a fazer uma análise mais caso a caso. Tá? E o que motiva a gente olhar, em particular, para os dois setores que eu já tinha adiantado, que seriam a energia elétrica e o setor de água e esgoto. Quando a gente olha para o setor elétrico, tá? Começando ali com a experiência de reestruturação no Reino Unido no início dos anos 90, tá? Essa reestruturação, quer dizer, essa reestruturação ela vai cobrir muito mais do que simplesmente privatização. Tá? Ela é um grande pacote de privatização, regulação e desverticalização, induzindo competição. Tá? E o que é, quais são as principais lições da literatura nesse segmento, da literatura de privatização, ou melhor, de reestruturação, nesse segmento do setor elétrico? Uma lição importante aqui é que a desverticalização per se, ela tende a ser contraproducente. Então, você desverticaliza, você introduz custo de transação, você perde capacidade de coordenação. Então, desverticalizar, ela deve ser apenas um mecanismo, um meio para induzir competição. Uma outra lição importante é que a sequência, o timing das reformas tende a ser importante. Então, por exemplo, a presença de um regulador ex ante da privatização ou condições competitivas estabelecidas ex ante a privatização, tá? Usualmente implicam que o resultado, tá? A performance das empresas tende a ser, ou não só a performance das empresas, mas o bem-estar, por exemplo, dos consumidores tende a ser melhor quando você tem reguladores ou condições competitivas precedendo o movimento de privatização. Tá? Um outro resultado interessante da literatura é que tanto competição quanto privatização, elas parecem ser importantes, elas têm efeitos complementares. Tá? Embora aqui a literatura diverja um pouco sobre qual desses fatores poderia ser elencado como sendo o mais relevante. Continuando aqui no setor elétrico, tá? Um elemento aqui que parece ser fundamental é a presença de um regulador, tá? Particularmente a presença de um bom regulador. Tá? Então, não só reguladores independentes, tá? ter reguladores independentes parece ser importante, tá? Mas uma vez que essa independência ela pode ser apenas de jure, não de fato, o que acaba sendo fundamental mesmo são atributos como qualidade do regulador, quesitos como autonomia, transparência, accountability, e a experiência desse regulador, tá? São fundamentais para um bom desempenho do setor. Agora, quando você olha um pouco mais de detalhe, tá? Nessa questão de regulação, aí a literatura já não é mais tão consensual. Tá? Então, por exemplo, quando você olha para o regime regulatório, o tipo de contrato regulatório que você vai estabelecer, você vê, por exemplo, que a literatura mostra que os contratos do tipo price cap, eles são mais propícios para induzir eficiência. Tá? Ao contrário, contratos do tipo taxa de retorno, eles são mais apropriados para atrair investimentos, particularmente em ambientes onde a incerteza é elevada. Tá? Bom, finalmente ali, olhando para a questão de preço e acesso, acho que a grande lição da literatura, por exemplo, quando você se debruça sobre preço, tá? É que o que a literatura indica é que em diversas experiências, tá? Essa reestruturação, privatização mais regulação, resultou num aumento de preços. Tá? O que a literatura é bem menos conclusiva, tá? É se esse aumento de preços decorre de uma regulação ineficiente, permitindo empresas explorar poder de mercado, ou simplesmente se você está falando de um bom aparato regulatório que está simplesmente corrigindo, tá, certas ineficiências do regime estatal. Tá? Por exemplo, tarifas defasadas ou subsídios cruzados que costumavam prevalecer. Já quando você olha o processo, o que a literatura tende a mostrar, principalmente a literatura mais recente, tá? Tem uns artigos bem recentes e que usam uma metodologia com variáveis instrumentais bem interessantes. O que esses artigos mais recentes mostram é que privatização tende a aumentar acesso. Tá? A grande dificuldade que persiste aqui, tá, é o acesso aos mais pobres, principalmente acesso, uma questão de universalização, tá, em áreas mais isoladas ou, por exemplo, áreas rurais. Tá? Aqui, o que boa parte da literatura vai dizer é que privatização per se talvez não seja suficiente. Tá? Você vai precisar continuar, você vai precisar
de algum apoio do Estado, por exemplo, na forma de subsídios. Indo aqui para o setor de água e esgoto agora, tá? Ele é um setor que mesmo quando comparado com outros segmentos da infraestrutura, tá? Ele tem muitas características que são desafiadoras. Tá? Então, é um setor que, mesmo comparando com outros segmentos da infraestrutura, ele tem custo fixo muito elevados, ele tem uma oferta local, tá? Consequentemente, isso implica uma capacidade de competição limitada, tá? É um segmento que está sujeito a múltiplas externalidades. Bom, dado todos esses problemas, dado todos esses desafios, não parece tão surpreendente, por exemplo, que a literatura ela não seja conclusiva sobre o impacto da privatização, tanto sobre acesso, tanto quanto preços. Tá? Então, quando você olha do ponto de vista do acesso, é possível encontrar na literatura até artigos muito bem estruturados que mostram, olha, que você privatizou, você aumenta o acesso, você aumenta o acesso para os mais pobres. Tem artigos que mostram que você a privatização está associada ao aumento da qualidade de vida, por exemplo, redução de índice de mortalidade infantil. Tá? O grande problema é que você também consegue encontrar na literatura diversos outros artigos que mostram o contrário. Então, por exemplo, privatização estando associada a uma redução de acesso, particularmente uma redução de acesso para os mais pobres. Tá? Quando você olha para a questão dos preços, a questão também é complexa. Então, por exemplo, tem diversos artigos que argumentam que, olha, um potencial realinhamento de tarifas após a privatização, ela pode vir a prejudicar o acesso dos mais pobres. Entretanto, às vezes esse realinhamento ele é fundamental para garantir a sustentabilidade da firma, consequentemente, maiores investimentos e maior acesso no médio e longo prazo. Uma questão interessante aqui, nesse setor de água e esgoto, tá? Tem a ver talvez com uma grande fragmentação desse setor, tá? Provavelmente devido à ideia de que a oferta é muito localizada. Tá? Então, por exemplo, decorrente disso, você tem diversos estudos, por exemplo, que mostram que, muitas vezes, políticos motivados, tá? Incentivados, por exemplo, sujeitos a incentivos, por exemplo, eleitorais, eles são tão bons quanto reguladores para, por exemplo, restringir aumento de preços. A grande questão aqui é se isso vai ser efetivamente desejável, tá? Particularmente nos casos onde algum realinhamento de tarifas fosse necessário para manter a sustentabilidade da empresa e garantir maior acesso no médio e longo prazo. Talvez mais do que energia, tá? O setor de água e esgoto é um setor onde o bem provido é um bem de valor social muito elevado, tá? O que sugere uma necessidade de universalização, tá? E essa universalização dificilmente ela vai ser obtida sem subsídios. Tá? Então, e agora, nesse setor, tá, talvez de novo explicado por essa grande fragmentação do setor, por essa grande por essa proeminência de uma oferta local, tá? Isso acaba por implicar certas dificuldades na própria provisão dos subsídios. Tá? Então, tem um estudo de caso muito interessante do Baker 2007, que analisa a experiência em Jacarta, tá? e que eles mostram o seguinte, tá? O governo local, tá? O município, ele tentou induzir, tá? O operador a universalizar o serviço, tá? Com promessa de subsídios. Tá? E mesmo essa universalização lastreada com subsídio, ela não foi suficiente para ser efetivada. Tá? Então, qual que foi a grande explicação que o Baker fornece? Tá? A grande ideia era a seguinte, olha, o grande problema aqui acabou sendo um problema de incentivos dinâmicos. Tá? O que o operador percebeu? O operador percebeu o seguinte, olha, se eu realmente estender o serviço para áreas onde esse serviço é muito custoso, tá? Talvez o déficit que o município vai ter para cobrir vai ser tão grande, tá? que você acaba tendo uma chance de default e de uma renegociação de contrato. Tá? Então, isso implicou, tá, que mesmo essa promessa ou esse esquema de universalização subsidiada acabou não funcionando. Tá? Esse estudo de caso de Jacarta, eu acho que ele toca num assunto
né, que é muito importante, particularmente no setor de água e esgoto, que é a questão de renegociação. Então, falar um pouquinho desse problema, qual que é a ideia aqui de renegociação? Bom, como usualmente os contratos são incompletos, tá, alguma renegociação ela é inevitável ou até desejável. O grande problema é que a literatura identifica é que você acaba tendo, de fato, um excesso de renegociação. Seja uma renegociação unilateral por parte do governo, seja renegociação unilateral por parte das firmas. E o grande ponto aqui é que, mesmo renegociações que são de comum acordo entre o governo incumbente e o operador privado, tá, elas não necessariamente são socialmente ótimas. Tá? Então, um caso típico, por exemplo, é um governo incumbente fazer um aditivo no contrato, por exemplo, requerendo mais investimento, tá? E faz isso a termos favoráveis, tá, para a firma. Então, o governo ganha por mostrar, digamos, uma obra sendo feita. A firma ganha porque ganhou termos mais favoráveis para fazer esse aditivo, para fazer esse investimento extra. Tá? Só que isso acaba gerando custos dispersos, que vão ter que ser pagos tanto por contribuintes ou consumidores, e vão acabar impactando adversamente também políticos de oposição. Tá? O que seria, então, possíveis soluções para esse problema de renegociação apontados na literatura? Bom, o primeiro ponto aqui é que desenho regulatório e contratual são extremamente importantes. Tá? Então, tem diversos achados aqui nessa literatura, tá? Talvez dois dos mais importantes sejam que a presença de um regulador independente, tá? Acompanhando o contrato desde o começo, tá? Ele tende a minorar muito a chance de renegociação. Tá? E, por outro lado, também, um regime contratual do tipo taxa de retorno, tá? que tende a absorver, por exemplo, choques de custos, tá? Também são muito favoráveis para minorar as chances de renegociação. E talvez uma conclusão dentro dessa ideia do desenho regulatório contratual, talvez a conclusão mais importante seja a necessidade de transparência e fidelidade ao espírito do contrato inicial quando da renegociação. Tá? Seria fundamental, particularmente para evitar o problema de underbidding. A ideia de que, muitas vezes, numa licitação, um operador, mesmo com baixa qualificação técnica, tá, ele vence uma licitação de preço e depois usa da sua posição privilegiada de barganha bilateral para tentar melhorar sua posição. Antônio, os minutos finais, tá, por favor. Tá. 5 minutos, pode ser? Sim. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Deixa eu fazer... toda essa... a literatura também mostra, tá, que tem toda uma questão de detalhes que são importantes. Tá? Por exemplo, se a estatal é reestruturada ex ante ou não, qual o limite para a participação de certos investidores, particularmente investidores estrangeiros, se a participação deve ser parcial ou total, tudo isso acaba influenciando o resultado final do processo. Tá? Detalhes também são importantes em termos de economia política. Tá? Então, particularmente, o que a literatura mostra é que influência dos governos nas firmas que tenham sido privatizadas, tá? Embora não seja tão consensual na literatura se essa influência é boa ou ruim para a empresa, tá? Mas do ponto de vista da economia como um todo, você tem evidências de que essa interferência do governo, tá? Ela tende a ser indesejável. Olhar aqui, então, tá? 5 minutos finais aqui, olhar aqui para a questão da privatização no Brasil. Tá? Olha, o que a evidência até os anos 90 diz para a gente é que a privatização, pelo menos do ponto de vista das empresas, ela foi muito favorável. Tá? Então, mesmo porque as estatais eram muito em geral, tá? Grosso modo, eram muito ineficientes. Tá? Agora, olhando um pouco para frente, particularmente aqui nos dois setores que a gente destacou para analisar, tá? Setor elétrico e água e esgoto, quais seriam as perspectivas desse setor, tá? Desses setores? Tá? O que a literatura mostra é o seguinte, olha, o setor elétrico, a situação do Brasil parece ser uma situação que a gente ficou no meio do caminho. Tá? A gente fez algumas reformas, alguma reestruturação, só que a gente ainda tem forte presença estatal na geração, tá?
e um mercado livre que ainda é pouco competitivo, ainda precisa ser mais desenvolvido. Tem estudos recentes que mostram que você completar o pacote de reformas, ele tende a gerar tanto ganho de acesso quanto ganho de eficiência. Então, isso sugere que você avançar, você completar esse processo de reestruturação seja desejável. Bom, apesar disso, o que a literatura parece sugerir, tudo que foi discutido antes, parece sugerir que certos desafios persistem e que devem requerer alguma atenção. Então, por exemplo, você pode ter uma possibilidade de redução de emprego no curto prazo, apesar de ser um setor que emprega pouco. Redução de emprego pode ter uma consequência diversa, principalmente do ponto de vista de economia política. Você tem uma necessidade de estruturar apropriadamente o mercado de energia, e principalmente deve ser necessário um desenho de política pública apropriada para garantir a universalização, particularmente para os mais pobres e áreas isoladas. Indo aqui, finalmente, aqui, o último slide, para o setor de água e esgoto, o que a evidência empírica para o Brasil mostra é que alguma participação privada, uma maior participação privada, ela tende a ser desejável. Então, tem evidências que mostram, por exemplo, que operadores privados têm desempenho melhor ou igual do que operadores públicos, e tem um artigo muito recente, de Sayane Azevedo, 2018, que mostra, por exemplo, que a privatização tende a afetar favoravelmente indicadores sociais como a redução da mortalidade infantil. Uma necessidade que a literatura indica por exemplo, desafios que devem permanecer, aprimorar a qualidade regulatória e viabilizar arranjos que permitam explorar a economia de escala no setor, onde economias de escala são muito importantes no setor de água e esgoto. Bom, finalmente, você tem aí o novo marco do saneamento, que parece ser bem importante no sentido, parece estar no sentido certo, de induzir maior participação privada e competição, mas ainda parece persistir algum desafio para a universalização. Não parece claro que sem algum subsídio você vai conseguir universalização, principalmente quando você considera áreas rurais. Então, gente, é isso. Obrigado. Qualquer comentário, se quiserem mandar depois, tem meu e-mail, antônio.marcos@bnds.gov.br, e aí passar a palavra para os demais membros da mesa. Valeu, Vitor. Obrigado, Antônio. Só um aviso, quem tiver perguntas, por favor, colocar aqui no chat. Agora a gente vai passar uma rodada dos nossos comentaristas aqui, os outros apresentadores. Cada um vai ter, por favor, no máximo 15 minutos, para a gente aproveitar bem o tempo. Eu vou começar com o professor Renato Fragelli, da FGV. Professor Fragelli. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite para participar dessa discussão. Eu já tinha tido aqui, ao longo desse processo de elaboração, uma conversa com o Antônio Marcos e o Ricardo Barbosa. Tivemos um chat longo, umas 2 semanas atrás, discutimos uma série de coisas. Então, ele hoje fez uma apresentação rápida, o tempo é muito curto, sobre o avanço do processo e uma cobertura de tudo que já se sabe, tudo que já se estudou sobre o assunto. E eu acho que talvez fosse eu queria conversar aqui sobre o caso específico do Brasil. Nós temos uma privatização que começou e ficou meio parada no meio do caminho. Nós já temos uma razoável experiência, mas uma experiência que ainda está capenga. Talvez isso não tenha sido tão caótico. Numa sociedade democrática,
a opção por políticas econômicas novas, ela não é fácil, porque ela tem que ter aprovação da sociedade. Então, eu estou vendo aqui o Luiz Crisóstomo, que era do BNDES na década de 90. Cada uma daquelas privatizações, que não eram nem privatizações, muitas vezes eram simplesmente concessões, né? A posse do bem de capital continuava do Estado, apenas a exploração era transferida temporariamente para o setor privado. Cada uma daquelas privatizações geravam verdadeiras guerras em frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. O Crisóstomo deve lembrar disso. Esses outros são mais jovens, Luiz. Eles nem acho que eles eram crianças ainda. Estamos falando de 25 anos, um quarto século atrás. Verdadeiras guerras. Guerra civil na frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Durante muito tempo, ainda já no século XXI, boa parte do discurso de esquerda era, eu me lembro da palavra privataria, que era usada por um ex-professor que foi presidente do BNDES durante um período que o BNDES ficou imobilizado durante vários meses, sem tomar nenhuma providência sobre assunto nenhum, até que esse professor foi deslocado para fazer outra atividade. Então, as coisas no Brasil são lentas. Então, levou um tempo para a sociedade brasileira começar a se convencer de que a privatização era inevitável. Então, primeiro, essa resistência à privatização que vinha dos partidos de esquerda, me parece que ela começou a ser lentamente mudada na medida em que governos desses partidos se estabelecem em estados e municípios. Eles têm que entregar serviço. E a estrutura institucional da propriedade pública dessas empresas não consegue entregar esse serviço. Então, não tendo alternativa, o discurso foi, aos poucos, mudando. E, paradoxalmente, eu tenho a esperança de que esse episódio do Petrolão tenha sido um divisor de águas. Desde sempre nós escutávamos aquele discurso de que a empresa estatal ela existia para defender o patrimônio nacional da expoliação, da expropriação pelo gringo. E o que nós vimos com o episódio do Petrolão é que não. A empresa estatal foi saqueada com a conivência de servidores, funcionários de carreira. Não eram só os políticos que estavam envolvidos, funcionários de carreira. E nós temos diversos exemplos de empresas estatais que vêm funcionando muito mal. A distribuição de água, SEDAI, no Rio de Janeiro, é um caso eloquente. Então, a sociedade brasileira hoje começa a aceitar melhor a ideia. Tá certo? Isso leva tempo, a democracia é lenta mesmo. Então, eu acho que essa primeira pré-condição já existe. O que nós temos que fazer agora, e eu acho que vale a pena ouvir a opinião aqui de outras pessoas que participaram ativamente disso, eu sempre fui apenas professor, o Luiz seria uma pessoa que eu queria ouvir, o quanto disso pode ficar dificultado pelo mau funcionamento das agências reguladoras. Nós tivemos a implantação dessas agências e, infelizmente, nós temos visto indicações políticas para as agências, quando deviam ser indicações técnicas. Nós tivemos vários momentos em que as diretorias dessas agências estavam funcionando praticamente imobilizadas, uma fração grande de diretores já com seus mandatos vencidos, e o poder público não indicava novos nomes a serem aprovados pelo Senado. Então, é um processo que não está terminado, mas eu acho que
passo principal, que foi o convencimento da sociedade de que isso é inevitável, já foi dado. Então, o que nós precisamos é implantar politicamente isso. É sempre bom lembrar também que esse convencimento político ele é muito mais lento do que a gente lembra. O próprio PSDB, que foi o partido que fez a privatização, iniciou o processo de privatização fortemente na década de 90, nunca se convenceu, ou só foi se convencer de que o caminho era certo muito tempo depois, quando eu me lembro daquela campanha do José Serra em 2002, ele tinha vergonha de falar de privatização. Em 2006, o Alckmin tirou uma foto vestido com a roupa do Banco do Brasil, uma coisa patética. Isso foi mudando, e agora estou vendo assim um ambiente político mais adequado, tá certo? Bom, entrando em pontos mais técnicos, eu tenho algumas coisas que eu acho que nós tínhamos que rever do nosso processo de privatização. São coisas que eu comentei nesse chat que eu tive aqui com o Antônio Ricardo há 3 semanas atrás. Me preocupa essa ênfase em pagamento de outorgas que nós temos visto em várias privatizações. O caso da SEDAI é um deles. Nós vimos um fenômeno que é observável, que quando a outorga é paga à vista e o concessionário vai operar ao longo do tempo, isso cria um desalinhamento entre o Estado e a concessionária, porque, embora haja agência reguladora, sempre existe espaço para populismo. Espaço esse que seria menor se o pagamento da outorga fosse diferido ao longo do período de concessão. Então, se em vez do Estado, o município, o governo federal recebesse o valor da outorga, se esse valor fosse pago ao longo do processo, um incentivo a fazer populismo, como nós vimos aqui na linha amarela recentemente no Rio de Janeiro, seria muito menor. E nós estamos diante de um desafio importantíssimo agora, com a nova lei de saneamento. Nós teremos muitas privatizações importantíssimas. Nós já estamos vendo um modelo de privatização onde, de maneira geral, o Estado continua com a captação de água e digamos, a limpeza da água e está querendo apenas transferir a parte de distribuição para o setor privado. Eu fico imaginando como é que ficaria isso se houver populismo a posteriori na hora da execução desses contratos. Isso é um risco muito grande e nós não podemos mais esperar que esse risco seja dissipado, porque são investimentos muito longos. Então, aquela história, não vamos deixar ocorrer algumas privatizações dessa e depois de alguns anos o setor privado se convence e vai, sim, finalmente, em massa, aderir ao processo. Isso é muito lento, isso não pode ocorrer. Enfim, em resumo, demos o passo principal, que é o passo político, essa é a minha visão. Agora, em termos institucionais, nós pusemos no papel muitas ideias, mas ainda há incerteza sobre a gestão do que está no papel. E é tarefa nossa de economistas divulgar as nossas ideias, e aí é que entra esse trabalho, um levantamento detalhado de uma experiência internacional sobre o caso. Não existem decisões, não existem observações absolutamente dominantes em favor ou contra a privatização, mas, de uma maneira geral, em muitos setores, como o trabalho levantou, o resultado é, sem dúvida, positivo. Então, eu espero que a gente consiga avançar nessa agenda. O país me parece mais maduro. Queria terminar essa primeira intervenção agora para abrir uma conversa e passar a palavra para outros
comentaristas, que eu acho que é mais eficiente assim. Obrigado. Obrigado, professor Renato Fragelli. Vou passar a palavra para o Luiz Crisóstomo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, obrigado, Antônio, Ricardo, por essa oportunidade de discutir. Obrigado, Renato. E é bom estar aqui na SBE depois de muitos anos. Esse é o ponto, né, Renato? A gente vai passando o tempo, né? Eu, há 20 anos atrás, eu era do conselho da SBE, mas isso já faz uma história, já faz 20 anos, portanto. Então, essa volta aqui dupla de poder voltar à SBE, a ter um debate e também falar sobre BNDES e privatização, que é um assunto muito caro a mim, muito importante. E eu queria dividir com vocês hoje aqui. Primeiro, eu tive a oportunidade de já dar uma olhada no drafter, uma espiada muito boa no texto inteiro. Quero ver a versão final. Eu realmente gostaria de parabenizar o trabalho que está sendo feito. Eu acho que não só do ponto de vista educativo, para as pessoas poderem ter uma visão de que privatização não é uma panaceia, é uma política pública, e é uma política pública que tem que ser entendida na sua plenitude, desde os elementos institucionais até e especialmente na questão das experiências locais e internacionais. Eu acho que o processo, o advento da privatização, os grandes movimentos da privatização a nível internacional, elas se dão com muita força desde os anos 80, especialmente na Europa, posteriormente no leste europeu. Mas o que é um fenômeno interessante é observar que o processo de reforma do Estado, especialmente dos processos de desinvestimento, eles não pararam nos anos 2000, no início do século XXI. Nós temos até hoje processos contínuos de revisão do papel das empresas públicas. Isso na Europa, isso na Ásia, isso no leste europeu, e é nessa parte do Ocidente que nos cabe aqui também. Então, apesar de muitas vezes nós vermos isso como certos surtos liberais, eles não ocorrem na evidência apenas em elementos, em momentos específicos de surtos liberais, ou seja, mesmo movimentos políticos que reforçam o papel do Estado têm na sua origem, muitas vezes também, ou na sua prática, movimentos de desinvestimentos, até por uma necessidade quase que, muitas vezes, fiscal e operacional. Então, e o Brasil não foi diferente nisso, né? Não foi diferente disso. Então, acho que esse artigo ele permite desmistificar o papel da privatização, o papel das desestatizações, vamos chamar de uma maneira mais ampla, no cenário de reforma global do Estado. E eu acho que isso vai se ampliar em função até do momento pandêmico que nós estamos vivendo, onde a necessidade emergencial de resolver problemas está levando a uma, vamos chamar assim, uma maior invasão, maior penetração do Estado na vida econômica, seja diretamente no financiamento e seja diretamente na consequência disso, que é no endividamento público que vai surgir após isso, e a necessidade do reequilíbrio futuro das finanças. Então, acho que essa agenda de reforma do Estado persistirá com mais força a partir dos próximos anos. Tendo dito isso, eu vou focar nesse curto espaço de tempo em um aspecto que eu chamaria um pouco da economia política e da governança da privatização. E vou dar um tom aqui, vou tentar dar um tom, o Renato já tocou nesse assunto aqui, mas vou dar um tom que eu acho que eu diria assim, até otimista, no sentido de que o Brasil construiu, ao longo desses seus últimos 30 anos, uma bela história de evidências em privatização, tanto aquilo que deu certo como aquilo que deu errado. Nós construímos um dos maiores programas de privatização do mundo. E isso é um título importante no Brasil, especialmente
porque esse programa ele atravessou várias gestões, seja mais à direita, seja mais à esquerda, mas em nenhum momento nós deixamos de fazer movimentos importantes como desestatizações ou novas concessões, ou o advento de parcerias públicos-privadas, por exemplo. E no Brasil, que é um país muitas vezes estranho, né, o processo e a discussão do problema do tamanho do Estado, ele começa, curiosamente, isso é uma parte da nossa esquizofrenia nacional, ela começa a primeira grande discussão do governo João Figueiredo. Pasmem, mas foi nesse governo, no final do ciclo militar, onde pela primeira vez, no meio de uma discussão do Plano Nacional, do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, onde a participação do Estado era maciça, inclusive ainda investindo pesado em segmentos como petroquímica, etc., foi a primeira grande preocupação, né? Se criou ali a primeira evidência, que foi o Hélio Beltrão no seu Plano Nacional de Desburocratização, né? É interessante que o Brasil tem 3 PNDs, né? Ao mesmo tempo, praticamente. Plano Nacional de Desestatização, que era investimento puro e simples do Estado. O Plano Nacional de Desburocratização, que era reduzir, ao mesmo tempo que se fazia o primeiro, um programa de tentar reduzir o tamanho do Estado e criar algum tipo de eficiência, que é o embrião de tudo. E, em sequência, em 1990, o PND, que é o Plano Nacional de Desestatização. Então, o Brasil é um país pouco criativo nas siglas, mas muito criativo nas formas de fazer as coisas simultaneamente e de forma, que eu diria assim, quase que esquizofrênica, né? Mas eu diria que a gente elaborou, em 1990, né, a espinha dorsal do programa e da legislação que persiste até hoje, que é a Lei 8.031, foi uma lei, portanto, aprovada no Congresso Nacional, num ambiente extremamente politicamente muito difícil, onde você tinha personagens que tinham uma capacidade de verborragia incrível e domínio político, especialmente pós o regime militar, né, que ajudaram no processo de democratização, mas tinha uma visão, como é o caso do Brizola, do Lula, que, na verdade, criaram diversas dificuldades. Mas o que eu diria é que nós avançamos muito ao longo desse período, né? O período que vai de 1990 a 1993, o período pré-Fernando Henrique, ele é um período importante porque ele cria a base do programa, ele faz as grandes primeiras privatizações do setor industrial, ele cria os mecanismos públicos de oferta dos ativos, ou seja, mecanismos de leilão, e aí, pasmem, o Brasil é quase pioneiro nisso, muitos dos países europeus faziam processos de venda direta, sem processo de leilão, o que culminou em algum desses países alguns escândalos significativos. O Brasil não, ele já iniciou o seu processo de oferta em bolsa de valores. Muito aí, um exemplo inglês foi muito seguido nesse sentido, na época da Thatcher, né, que também introduziu, naquele mesmo momento, um processo tentativo de pulverização do capital, tentando fazer as duas agendas simultaneamente. Mas a privatização nesse período era uma necessidade praticamente do encontro de contas, né? Na verdade, você criou as moedas de privatização naquele mecanismo, não só porque havia uma baixa demanda de investidores estrangeiros como locais, mas também havia um grande endividamento público. Então, a privatização naquele momento ela tinha 2 grandes objetivos. Iniciar o processo, criar um arcabouço, um framework legal, estrutural e público de oferta desses ativos, e, ao mesmo tempo, começar a iniciar um processo de encontro de contas, o que era uma grande dívida pública com os ativos que estavam ali absolutamente ou sendo sucateados ou com baixíssimo grau de eficiência. Cito aqui especialmente o setor siderúrgico, o holding Siderbras, em processo de falência, não só ele, mas outros em paralelo de menor porte, mas especialmente o setor siderúrgico, e não é por isso que, e é exatamente por isso que essa companhia, a Usiminas, que era mais lucrativa, a mais bem vista, foi a primeira exatamente como tática para poder abrir exatamente como a proa de um navio, né, o processo de quebrar a geleira e poder entrar as demais empresas. O grande período áureo da privatização do Brasil, ela se inicia em 95, com a regulamentação do artigo 175 da Constituição, que, de fato, era, na verdade, o relator o próprio Fernando Henrique Cardoso, e que vai transformar na lei de concessões, né? E
E essa é a grande abertura para o Brasil, para a gente poder entrar nas grandes privatizações, nas privatizações do setor elétrico, nas telecomunicações em 98, e abrindo a porta para outros segmentos, como rodovias, ferrovias e o próprio saneamento em curso, mais recentemente com a lei de saneamento aprovada. A grande novidade desse período é uma característica que às vezes a gente vê pouco no Brasil, é a continuidade de governo. A despeito do impeachment, a despeito de uma mudança, né, nós tivemos aí um terceiro presidente, né, nós tínhamos aí o Collor, nós tínhamos o Itamar e nós tínhamos o Fernando Henrique, né, 3 presidentes que, independente de suas matizes ideológicas, de forma de pensar, eles perseguiram a mesma estrutura de privatização e especialmente com o aspecto da governança. Aqui eu ressalto o papel do BNDES. Todos os momentos na evidência desses últimos 30 anos, né? Eu deixei de mencionar o período Sarney, que foi de 85 a 90, onde, de fato, a BNDESPAR lançou as bases para o processo de privatização fundamental para chegar aos anos 90, né? A própria legislação. Toda a história bem-sucedida de privatização, e não é uma característica do Brasil, é uma característica no mundo, é você ter uma governança única, uma capacidade única e que se isole das influências políticas ou da cooptação política. E o BNDES é um luxo que o Brasil tem, né? O BNDES, não só pela sua origem, a sua história, do ponto de vista de uma grande banco de desenvolvimento, ele também criou uma cultura e uma capacidade enorme de interpretação e entendimento de vários setores da economia e de atuação também no mercado de capitais, que foi a âncora básica até 2002. Ou seja, se a gente teve um dos maiores programas de privatização do mundo e um dos maiores, mais eficazes programas de privatização do mundo, com resultados expressivos, eu acho que a gente deve a essa governança concentrada do BNDES, especialmente longe de Brasília. A evidência de estar longe de Brasília é a essência para que um programa desse funcione, especialmente no caso do Brasil. Pós-2002, no advento que vai de 2003 até 2016, é o período onde nós temos uma mudança de matriz ideológica, onde existe aí uma visão onde o protagonismo do Estado volta a recuperar, a característica nacionalista, a confusão entre Estado e nacionalismo novamente é retomada nos moldes dos anos 70, muito parecido com o governo militar, né? Nós percebemos aí uma grande confusão, uma grande desorganização desse processo de governança. E, na verdade, nós temos aí 2 elementos muito importantes. Primeiro, essa questão do protagonismo do Estado, a reedição de programas tipo o PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, na forma de PACs, né, os Planos de Aceleração de Crescimento, voltaram a olhar o Estado como uma forma de alavancar o crescimento e de criar, na verdade, até mecanismos de distribuição via investimento, coisa muito alucinada do ponto de vista econômico, que não se sustenta de forma alguma, mas que foi uma crença quase que religiosa e que gerou inúmeras distorções no processo. A segunda coisa foi a cooptação das agências, né? Nós hoje temos uma lei das agências que finalmente recuperou, né? Foi algo que foi trabalhado a partir de 2016, sancionado em 2019, mas ela cria avanços importantes para evitar a cooptação política das agências. O Brasil nunca foi muito, eu diria assim, nunca caminhou em linha reta, né? Lembro que a primeira privatização do setor elétrico, que foi a Excelsa, ela ocorreu antes da criação da ANEEL. Já, no caso, no aprendizado das telecomunicações, a Anatel antecedeu a privatização do setor de telecomunicações. Mas isso é uma característica do Brasil. Agora, a grande curiosidade, eu volto ao ponto da esquizofrenia nacional, é que, ao mesmo tempo que se criava um protagonismo estatal, se criava a legislação, o modelo de privatização que se brincava na época, o modelo de privatização do PT, que eram as PPPs, né? Nós criamos uma legislação moderna. Vitor, me interrompe quando falta um minuto. 5 minutos. 5 minutos. Obrigado, Vitor.
Nós criamos a legislação que foi reformulada depois, da lei das PPPs, das parcerias público-privadas, que foi um avanço em relação a diversos outros países, inclusive na Europa, que, infelizmente, a nível federal andou muito pouco, a nível de outros entes estadual andou mais com maior eficácia e pouco, mas também com alguma eficácia a nível federal. Eu vejo nesse elemento um futuro possível, especialmente no que está sendo feito hoje no Congresso, que é uma reunião, uma revisão dessa legislação, que é a lei de concessões lá atrás, que eu mencionei, de 85, e a incorporação desses elementos, todos novos, em relação à legislação das parcerias público-privadas. Esse arcabouço todo teórico, ele vai permitir, evidentemente, criar condições futuras de diminuir a incerteza jurídica, o jurisdicional, na verdade, que percorre e atrapalha muito esses processos de privatização, e que isso, na verdade, consolida uma legislação futura para qualquer governo, qualquer executivo que tenha um mínimo de capacidade e de humildade de entender as limitações dessa economia política e dessa necessidade do processo de privatização, como um elemento que tem que ser foco e determinante a partir de uma decisão eminentemente política, porque está se dando aqui com o patrimônio público. E eu termino aqui, para deixar espaço provocativo a essa discussão, sobre a atual legislação, atual governo. Assim, acho que, a despeito do discurso liberal, ele é um discurso liberal, infelizmente, apenas retórico, não existe qualquer compromisso, primeiro, do ponto de vista do poder máximo, que é o presidente da República, com o processo de reforma do Estado. Acho que isso, pela própria origem, de onde vem, assim, não existe qualquer compromisso ou entendimento qualquer a respeito do que isso significa. Então, se não existe comprometimento, a estrutura inteira política não vai obedecer, muito menos a linha de direcionamento do Congresso Nacional. O Executivo é que tem que direcionar. A privatização não nasce do Legislativo, nasce do Executivo. Essa é uma lição global. Segundo, a questão da governança. Novamente, é uma demonstração de equívoco de querer se criar, né? Tentou-se criar uma pífia Secretaria de Desestatização em Brasília, sem equipe, sem história, colocando pessoas que tinham muito pouca experiência no tema, e que fracassou, né? E que isso, na verdade, demonstra, né, que a pouca avaliação com a experiência passada e o entendimento que se construiu 30 anos atrás, ou seja, tentativa de se reinventar com nomes, personagens, não resolve. Reforma de Estado, desinvestimento, são coisas amplas que exigem técnica, exigem foco e exigem determinância política. Eu acho que, finalmente, quando eu vejo novamente, e aí a minha perspectiva positiva do futuro, a retomada que o BNDES está tendo, do protagonismo do BNDES, me dá um certo alento, porque não só do ponto de vista da sua história e do seu acervo técnico, mas também da maneira como deve ser tocado o processo de privatização. Então, eu acho que esse respeito a essas condições são fundamentais para que a gente dê sequência aos vários processos de privatização, não mais espetaculosos, espetaculares, como foi no passado. Nós não temos mais uma Telebrás, que até hoje ainda se a gente atualizar em valores, uma das maiores, a maior privatização de trade sale do mundo. Mas nós temos relevantes, importantes aspectos, tem todo um saneamento para acontecer, tem todas as concessões para acontecer, e eu acho que o BNDES, né, ao invés de deixar isso em Brasília, a cargo de ministros ou ministérios separados, ou mesmo dentro de agências de reguladoras, concentrar no BNDES essa governança, dar esse protagonismo ao BNDES, é condição necessária, né, para que o processo caminhe e a gente tenha, de uma forma saudável, a continuidade da reforma do Estado. Então, eu acho que eu paro por aqui. Queria agradecer mais uma vez o convite
e estimular todos a lerem o artigo que em breve estará pronto, que certamente o BNDES vai circular, e que esse texto chegue a muitos gabinetes em Brasília e pelo Brasil lá afora, para que as pessoas entendam que privatização é possível, que o Brasil tem uma regulamentação para isso. O Brasil é moderno nessa direção, ou, se moderno está ultrapassado, é contemporâneo, e que talvez sirva de lição e para que a gente não tente reinventar o que já existe e que já é bem sucedido. Então, muito obrigado aí. Obrigado, Vitor. Desculpe se passei um pouco do tempo. Muito obrigado, Luiz. Vou passar a palavra agora ao professor Sérgio Lazzarini, do INSPER. Olá a todos, bom dia, agradeço a oportunidade de falar nesse evento, o BNDES pela organização, todos os colegas aqui no painel. Primeira coisa, eu queria parabenizar os autores pelo survey detalhado. Eu estou estudando esse tema já há algum tempo e a gente sempre aprende novas coisas, vê novas referências, então eu aprendi bastante. E, para mim, em particular, é um momento bastante oportuno, tanto de ler esse artigo quanto de discutir aqui, porque esse é exatamente o tema do próximo livro que eu estou escrevendo nesse exato momento, né, sobre o desempenho dessa passagem do público para o privado, já tendo estudado a passagem na outra direção, né, muito das reestatizações ou da volta do Estado no passado. Eu acho que o artigo tem um grande mérito, que é fazer uma análise muito detalhada, franca, muito serena sobre os estudos, detectando efeitos, às vezes, contraditórios, tentando entender. Eu acho isso muito importante, porque esse debate de privatização ele é muito influenciado por convicções pessoais, na linha de toda a ação estatal é uma porcaria, ou o privado ou o privado não tem interesse nessas variáveis sociais, não tem nada. Então, assim, um debate informado, baseado em evidências, em teoria moderna, é muito importante. Sem dúvida, eu acho que, em função dos surveys que a gente já tem, né, internacionalmente, e esse aqui comprova, a chance ou a oportunidade de ganhos operacionais na passagem do controle estatal para o privado, isso é conhecido, mas aí tem um aspecto muito importante, né, que eu acho que ficou um pouco implícito na apresentação do Antônio Marcos, eu tenho certeza que eles notaram isso. Antes a gente tinha estatais muito na área de manufatura, serviços comerciais, coisas assim, que são basicamente no-brainer, por que você precisa ter uma siderúrgica estatal, por exemplo? No setor privado você vai ter ganhos operacionais bastante importantes. Agora, a gente entra em estatais ou em questões que têm variáveis públicas, sociais muito relevantes. E, para além das, digamos, estatais, das empresas de capital misto, a gente tem também as unidades públicas, onde também se discute o processo de passagem eventual para o setor privado, por exemplo, escolas, hospitais, certo? Então, também entraria nesse bojo, nessa discussão. Então, a gente está entrando aí também em sobre a forma não somente de executar uma atividade econômica, mas executar determinadas políticas públicas. O texto começa citando o teorema da irrelevância, né, que essencialmente fala que sob bons governos você não teria essa decisão privada pública, seria irrelevante, mas eu acho até sugeriria que a âncora fosse até um paper mais antigo, que é o paper do Coase, 1974, The Lighthouse in Economics. É um barato esse paper, adoro esse paper, que é sobre onde ele examina a organização de faróis marítimos, que é um exemplo clássico de bem público, né, que ele mostra que por um bom período na Inglaterra ele foi gerido por organizações privadas, certo? Então, uma das conclusões de fato, você não precisa com atividades que tenham bens públicos ou externalidades, etc., não necessariamente você precisa de uma organização estatal. Mas isso não significa, né, nenhuma parte do artigo do Coase conclui, que automaticamente o setor privado vai perceber ou vai atentar para essas variáveis mais sociais. Aqui, eu acho que um dos artigos, na minha opinião, mais importantes nesse debate é Heart-Life Revision, em 1997, com base na ideia de contratos incompletos, onde eles falam
que em atividades onde é difícil contratar, é difícil monitorar certas atividades ou certas variáveis de interesse público social, realmente a passagem para o setor privado ela é possível, mas ela precisa muita atenção. Até o exemplo dele na área de prisões, que é outra área que eu acho importantíssima da gente discutir também essa coisa, né? Então, ou seja, como nós estamos falando de estatais, organizações que estão lidando com políticas públicas, não necessariamente precisa ser estatal, mas a vida ficou mais difícil. A vida ficou mais difícil para o analista, porque ele tem que incluir na sua análise essas questões, né? O Antônio Marcos dá vários exemplos aí na parte de saneamento, que é verdade, né? Eu mesmo recentemente dei uma olhada nesses estudos e há alguns resultados conflitantes sobre se saneamento universaliza ou não. No Chile, por exemplo, há evidências positivas, mas se você na Argentina, desculpa, mas se você olhar lá houve uma preocupação contratual sobre isso. Se você olhar em alguns outros países, não necessariamente. O problema é que quando você inclui essa variável universalização, por exemplo, inclusão, você está entrando numa situação onde os custos marginais de você prover cada vez mais serviços para essas populações mais excluídas, ele aumenta substancialmente. Pode até ter jump, né? Ele pode até ter aumentos não lineares, descontínuos de custo. E isso, na minha opinião, não tem sido muito bem estudado. Tá? Um outro exemplo que, na verdade, eu até estudei um pouco mais em detalhe, é a Caixa Econômica, né? A atividade de financiamento imobiliário, que está até fora do rol de privatizações agora, né? Mas o Clênio Barbosa e o Marcos Lisboa escrevemos um capítulo de livro sobre uma possível privatização da Caixa. Esse livro é um livro do CDPP, ele está disponível na internet, chama-se Como Escapar da Armadilha do Lento Crescimento, então ele está disponível para quem quiser. E a gente se fez a seguinte pergunta: seria possível privatizar a Caixa, especialmente tendo um olhar sobre as suas atividades de cunho social, atividade imobiliária para baixa renda, por exemplo? Sim, seria possível. É só olhar no nosso vizinho aqui, Chile, e ver, por exemplo, a política de vouchers, né? A política de subsídios para aquisição de unidades habitacionais. Então, é possível. Só que se você olhar... Então, basicamente, o que seria isso? Seria um processo onde você teria suporte, subsídios para a iniciativa privada, dar crédito para essas famílias ou uma transferência direta para essas famílias adquirirem as unidades habitacionais. É uma mistura dos dois, né, basicamente. Tá? Então, é possível. Só que, como a gente discute no artigo, se você começar a pensar como que você vai regular isso? Como você vai garantir que o cara privado, o banco privado, vai efetivamente colocar foco nos mais vulneráveis? Como você vai coletar esses dados? Como você vai acompanhar o processo? Começa a ficar muito difícil. Como é que vai ser o processo de distribuição de subsídios? Vai ser criado um leilão, por exemplo, onde as empresas competem por isso? Quem vai fazer esse leilão? Então, ou seja, todo o processo regulatório, que o Antônio Marcos mostra claramente, é verdade, quer dizer, ele começa a ficar muito complexo. Não significa, como eu disse, que não pode ser feita a passagem para o setor privado, mas ficou mais complicado. Tá? No Chile, eles mantiveram, apesar do sistema de vouchers, eles mantiveram um banco público chamado Banco Estado, especialmente para dar crédito para famílias mais vulneráveis, que eles chamam de famílias emergentes, certo? Eles mantiveram, foi uma decisão deliberada para esse segmento em particular. Tá? Como eu disse, os custos marginais aumentam bastante. Para essa situação de alta vulnerabilidade, o custo de acessar esse pessoal, tanto o risco de crédito que você vai ter, ele começa a subir de forma muito relevante. Né? Então, esse é um. Tá? A vida ficou mais difícil para o analista e para quem está desenhando um processo de privatização, especialmente considerando essas variáveis sociais. A outra coisa é como isso se coloca no debate público, que eu acho que é muito fraco no Brasil. Eu acho que o debate sobre privatização no Brasil ele é muito simplista, com posições extremadas, como eu falei, e isso atrapalha o processo de aceitação. Tá? E nós tivemos deliberações agora no Supremo de que, em certos casos, você tem que passar pelo Legislativo, então você
está colocando o Congresso na jogada, muito mais difícil do que foi feito nos períodos anteriores, né, onde você tinha um grande marco de desestatização. Agora você tem alguns requerimentos que você pode ter que fazer discussões caso a caso, como é o caso da Eletrobras. Então, as resistências aumentaram substancialmente e aumentou a necessidade de você comunicar e discutir isso de forma mais transparente e didática. Eu tenho feito acompanhamento da favorabilidade da população sobre iniciativas de privatização, né? São surveys. A última que eu fiz em parceria com a Ideia Big Data foi basicamente aí uma mostra aleatória de 1.200 pessoas no Brasil, onde a gente começou a perguntar se seria favorável a privatizar ou não as estatais, né? Então, normalmente, como esses surveys fazem, eles fazem uma pergunta geral. Você é favorável ou não à privatização? O último resultado que a gente obteve foi basicamente 1/3 é favorável, 1/3 é contra e tem um pessoal no meio que não sabe, tá? E até reflete um pouco a polarização que a gente tem atualmente aqui no Brasil, né? Então, é óbvio que você tem que informar um pouco esse meio que não sabe, até para você comprar, para você ganhar apoio político eventualmente. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer perguntas adicionais para as pessoas sobre o que aumentaria a favorabilidade delas à privatização. Uma, que às vezes a gente vê aventado, que tal pegar o dinheiro da privatização e colocar num fundo público que vai investir em áreas sociais? Isso não ajuda muito, não aumenta muito. O pessoal tem desconfiança e eu também acho o seguinte, já tem até experiências que foram feitas aqui em São Paulo, de você pegar fundos de concessão, privatização e colocar em fundos públicos, você criou uma nova estatal. Você tem que gerenciar esse fundo agora. Você tem que definir os critérios deles, né? Então, não. O que mais aumenta a favorabilidade da população? Lembra, 1/3, em geral, é favorável na pergunta geral. O que mais aumenta é quando você fala o seguinte, se você seria favorável à privatização se houver um sistema de regulação para evitar preços abusivos de serviços de qualidade. Quando isso ocorre, a favorabilidade dobra para 62%, ou seja, fica a maioria. Não vejo esse debate ocorrer nas discussões de privatização. Ele aparece claramente, o arcabouço institucional aparece claramente no survey que o Antônio Marcos fez, junto com o Fragelli. Está claro na literatura que isso é importante, mas isso não está no debate. Então, a gente precisa de um arcabouço regulatório sólido. 5 minutos, por favor. Tá? Perfeito, terminando. Então, a gente precisa de um arcabouço regulatório sólido, tá? Tanto para reduzir a percepção do lado do setor privado, como o Antônio Marcos falou, a questão de renegociação de contratos, mas também para mostrar para a população de que a passagem para o setor privado não vai significar uma não observância de variáveis ou aspectos de interesse público. Tá? As evidências são muito claras na literatura de que esse arcabouço institucional é muito importante. Tá? E não estamos bem, minha opinião pessoal. Não só a gente enfraqueceu as agências reguladoras ao longo do tempo, a gente teve a aprovação de uma lei das agências, mas até agora a gente ouve governantes falando que não querem ser rainha da Inglaterra, que eles querem ter alguma influência nesse arcabouço regulatório, ou seja, demonstrando uma total ignorância, porque existe justamente as agências reguladoras para você criar um arcabouço regulatório independente e sólido. Então, não acho que estamos bem nesse sentido. Como fazer, então? Fala-se muito sobre state capacity atualmente, que seria talvez uma das variáveis mais importantes nesse processo aí de desenvolvimento dos países, mas a gente não sabe ainda muito isso. E, para além da capacidade do Estado como um todo, você tem a possibilidade de criar microcapacidades em organismos públicos. Quais seriam esses organismos? Se falou aqui várias vezes sobre o próprio BNDES, Será que agora, concentrando, voltando esse processo sobre a área técnica do BNDES ajuda ou não? Eu acho que concordo, acho que é um processo positivo.
Mas é adequado, não é? Como é que a gente faz no futuro? No caso de concessões e PPPs, também as evidências são claras de que é importante ter unidades de concessão, unidades e parcerias público-privadas especializadas, que, aliás, infelizmente, elas não se mantêm. Um governo cria, está funcionando, o outro governo, com uma outra linha política, ideológica, desmantela, ou até governos, até com a mesma linha ideológica, desmantela e começa tudo de novo. Ou seja, a gente não tem essa maturidade institucional, o processo. Então, para concluir, pessoal, e até esse é o tema do meu livro, a privatização tem um paradoxo. Ela pode ser atrativa quando os governos são ruins, né? Porque você passa de uma gestão estatal para uma gestão privada. Mas ela também precisa de bons governos, para que o processo ex ante de desenho, durante o processo e ex post de acompanhamento, seja adequado, seja azeitado, né? E, pelo teorema da irrelevância, lá, que também tem outra coisa engraçada, pelo teorema da irrelevância que é citado no artigo, à medida que os estados se desenvolvem também, você tem bons governos e bons reguladores, você vai esperar que a diferença de desempenho das estatais e privadas vai cair. Ou seja, vai ficar uma situação que, evidentemente, pode ser até indeterminada. E ocorre isso, né? Quer dizer, se você vê em países de desenvolvimento institucional, você tem boas estatais bem geridas. Ou seja, eu acho que o debate requer muito mais nuance. Essa questão institucional, de capacidade do Estado, de competências públicas, na minha opinião, é central nesse debate, não muito discutido, e esse debate informado vai ser fundamental até para a gente ajudar a sofrer resistências, e especialmente considerando essas variáveis sociais públicas que às vezes são ignoradas nesse debate. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Vou passar a palavra agora à Lidiane, para falar um pouquinho das ações do banco, pipeline. Obrigada, Vitor. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem enxergar? Ainda não. Agora foi? Foi. Agora aparece. Maravilha. Deixa eu estruturar aqui. Bom, pessoal, assim, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse evento, né, da Sociedade Brasileira de Econometria. Antes de mais nada, eu queria só também dizer que o tema de desestatização, né, privatização, no caso, também, ele está na minha carreira profissional já há muitos anos. Eu tenho quase 19 anos de banco, mas antes disso eu trabalhei na Deloitte por 6 anos, e final da década de 90 eu peguei essa agenda de privatização do lado de lá, né? Então, foram 6 anos lidando com essa agenda, depois eu entrei no banco, fiquei 8 anos em mercado de capitais, e os últimos pouco mais de 10 anos eu tenho lidado com o tema de concessão PPP e privatização. Então, é um tema que eu, particularmente, sou bem engajada, gosto muito de discutir o assunto. Mas a minha fala hoje, ela vai ser, mais como o Vitor acabou de falar, né, tentar dar uma pincelada aqui em alguns aspectos mais práticos dessa agenda. A gente já teve agora alguns debates aí bem interessantes, né, teóricos, históricos, bem robustos. Agora eu vou dar um pouco da visão de como é que está acontecendo hoje a privatização no banco como sendo o agente catalisador dessa agenda. Bom, antes de mais nada, então, assim, eu vou começar falando do histórico do BNDES em desestatização, vou falar desse contexto de retomada das privatizações. Eu trouxe aqui 2 cases para a gente falar rapidamente, né, recentes, das distribuidoras da Eletrobras e... fiz besteira aqui. E da Série Distribuição, que o leilão foi semana passada. Vou passar rapidamente sobre os diferenciais do banco nessa agenda, a reorganização que foi feita internamente com a entrada do Montesano para criar o BNDES Serviços. Vou falar um pouco da atuação do BNDES ao longo do ciclo, né, do projeto de privatização. E, por fim, vou mostrar qual é a carteira que a gente está tocando hoje, qual é o nosso desafio. Bom, o Programa Nacional de Desestatização ele foi criado lá na década de 90, né, pela Lei 9491, e foi essa lei que atribuiu ao BNDES a função de gestor do FND, do Fundo Nacional de Desestatização. Esse é um fundo ele é um fundo de natureza contábil, ele serve para agregar os recibos de depósito das ações das empresas que são depositadas, são incluídas no Programa Nacional de Desestatização, né?
E até 2016, antes da criação do PPI, do Programa de Parceria de Investimentos, o BNDES era a secretaria do Conselho Nacional de Desestatização. Mas com a criação do PPI, o PPI encampou essa atividade. Bom, em resumo, o que acontece? Quando existe uma decisão política de privatizar uma empresa, é feita, então, uma qualificação dessa empresa no âmbito do PPI, na reunião de ministros, e que levam essa proposta para o presidente da República e que referenda a inclusão dessa empresa no PND por meio da publicação de um decreto. É importante também salientar que no momento em que essa empresa ela é incluída no PND, algumas questões de governança dela ficam um pouco mais limitadas. Então, os gestores eles têm a obrigação de cooperar com o processo, tá? E tem algumas ações de governança que eles só podem fazer mediante aprovação prévia do ministro da Economia. Por exemplo, não pode vender nenhum ativo superior a 5% do PL, não pode celebrar nenhum contrato de financiamento ou acordo comercial em prazo superior a 3 meses e outros, né? Venda de imóveis alguns imóveis da empresa, emissão de valores mobiliários e por aí vai. O que a gente vê hoje? Né? Uma retomada bem forte dessa agenda de privatização decorrente da situação hoje de déficit fiscal. Então, o governo ele se enxerga no momento de focar os seus recursos, que são escassos, no que realmente é essencial à população. Então, a gente volta a uma discussão que certamente foi o que fundamentou a criação dessas empresas lá no passado, né? De saber se realmente essas empresas ainda atendem aqueles pré-requisitos do artigo 173 da Constituição Federal, que trata dos casos exclusivamente de exploração de atividade econômica direta pelo Estado, quando necessário ou imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Ao longo de muitos anos, essa agenda ela não ficou sistematicamente revisitada, e agora, recentemente, nesse ano, no início do ano, foi criado o decreto 10.263, que foi agora suspenso, né, no momento de pandemia, pelo decreto 10.459, mas que impõe ao governo a necessidade de avaliar periodicamente a situação econômico-financeira, a sustentabilidade econômico-financeira dessas estatais, detidas diretamente pela União, e bem como a permanência desses critérios do artigo 173 da Constituição Federal. O BNDES, como o próprio Luiz já comentou, né, tem um track record enorme, né, ao congregar essa agenda. Então, a gente já fez, em nível federal, 112 desestatizações ao longo da história, divididos em todas as suas modalidades, né, porque desestatização é o nome genérico que abrange projetos de concessão, PPP, e a própria venda de controle das empresas, inclusive venda de imóveis e outros desinvestimentos, arrendamentos portuários e por aí vai. Então, esses 112 projetos tocados ao longo dessas últimas décadas, nos mais diversos setores, gerou um resultado para o governo da ordem de quase 100 bilhões de dólares, divididos em receitas diretas de arrecadação, com alienação de empresas ou com outorgas, e também parte de transferência de dívidas para a iniciativa privada, que é o caso das distribuidoras da Eletrobras, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, já entrando aqui agora no caso das distribuidoras. Qual foi a peculiaridade aqui desse caso? Né? Eu trouxe aqui 2 casos, como eu falei, e são antagonicamente opostos em termos de o que se espera do processo de privatização. No caso das distribuidoras, foi uma privatização com o objetivo de fazer um stop loss, e no caso da venda da SEB Distribuição, foi o objetivo arrecadatório. Então, as distribuidoras da Eletrobras, elas tinham sido federalizadas na década de 90 no âmbito da recuperação dos estados. Então, os estados também estavam numa situação financeira muito ruim e as empresas também carentes de investimentos e com déficits operacionais e financeiros. E o objetivo era privatizar na sequência. Acontece que o BNDES ele foi mandatado para isso, contratou os estudos, teve, não sei se 1 ou 2 empresas chegaram aí a leilão, mas tiveram frustração, leilão deserto, e todo o processo foi interrompido. E nessa federalização, essas empresas elas ficaram alocadas embaixo da Eletrobras. Ao longo desses últimos quase 20 anos,
A Eletrobras, essas empresas geraram cerca de 29 bilhões de prejuízos que se consolidaram no Grupo Eletrobras. Em 2015, então, as concessões foram vencidas e o processo de desestatização foi retomado em 2016. As empresas foram vendidas, né? E foi importante citar que, nesse caso, o valor dos negócios era positivo, só que as empresas eram excessivamente alavancadas, então o valor do equity de todas elas era negativo. Então, para que fosse viabilizada a venda, a Eletrobras precisou assumir parte dessas dívidas, cerca de 10 bilhões, mais ou menos, e repassou outros quase 10 bilhões para a iniciativa privada. Então, ela assume 10 bilhões, chega no valor que zera o VPL das empresas, que é o que viabiliza a venda, ou seja, o valor positivo do negócio significa que eu estou transferindo um valor correspondente em dívidas para a iniciativa privada. O que é bom para o governo, porque se tivesse que encarar uma caducidade, certamente ele teria que lidar com os 20 bi de dívidas que eram apresentadas no balanço naquele momento. Então, a gente teve um resultado muito positivo nesse processo. As empresas, uma vez vendidas, os adquirentes precisaram capitalizar imediatamente as empresas no valor de 2,4 bilhões de reais. Foi possível também reverter aquele círculo vicioso de falta de investimentos. Então, as empresas vão demandar cerca de 6,7 bilhões de investimentos nos primeiros 5 anos para poder melhorar a qualidade dos serviços prestados e vai atender cerca de 13 milhões de habitantes no país. Já no caso da SEB Distribuição, que teve leilão na semana passada, qual era o cenário? A empresa ela tem em vias de ter a caducidade decretada, mas, nesse caso, não por uma situação tão ruim quanto das outras distribuidoras. Ela tinha descumprimentos de covenants basicamente financeiros e tinha algum gap da parte operacional, mas nada tão relevante. Então, portanto, a gente encarava, BNDES, ao modelar, e o mercado, ao olhar para o ativo, encarava esse ativo como um ativo premium. O projeto ele foi o mais rápido que a gente teve aqui na nossa carteira de privatização, do kickoff até a venda foi para 11 meses, e isso só foi possível porque a gente conseguiu destacar alguns mecanismos. Primeiro, a gente fez a abertura antecipada do data para que os potenciais investidores já conseguissem acessar dados brutos da empresa, acessar a própria administração para começar a fazer seus estudos, suas análises. O MME e a ANEEL também atuaram de forma a deixar bastante claro que não haveria risco jurídico de caducidade para esse novo entrante. A CVM também entrou de forma muito célere, resolvendo questão de conflitos de interesses. E o GDF também, que é importante citar, que também teve um processo de tomada de decisão muito rápido. Isso porque ele sempre se manteve muito alinhado com o processo desde o início. A gente fez um esquema de governança desse projeto, de forma que todos os atores relevantes participassem de todo o processo, da construção do processo. O que foi possível, então, essa tomada de decisão bastante rápida. Bom, por fim, o resultado desse leilão, então, foi um leilão bastante emocionante, eu diria. Foram 3 propostas que apareceram no dia, e aí os proponentes continuaram as ofertas no leilão de viva voz, e quem arrematou a empresa foi a Neoenergia, no valor de 2,5 bilhões, lembrando que o valor mínimo era de 1,4, então ágio de 76%, e um múltiplo implícito de EV/RAB de 3,24, que foi o maior múltiplo de M&A de distribuição de energia elétrica da história. Então, foi um resultado bastante positivo para todos. Como essas 112 desestatizações que a gente fez ao longo dos anos e toda a carteira que a gente vem tocando hoje, traz para o BNDES um papel, um destaque nessa agenda. Então, o BNDES é um ator altamente qualificado para tocar essa agenda, porque a gente consegue ter soluções de ponta a ponta, que a gente chama de one-stop shop. Então, a gente consegue ajudar os governos a delimitar políticas públicas, a conduzir os processos de desestatização, e, ao final deles, também a gente tem uma carteira, um portfólio de produtos que também podem ajudar a financiabilidade desses projetos, uma vez tendo sucesso no leilão. E aqui também
o papel do BNDES como um ente neutro, né, que é capaz de equilibrar os interesses público e privado para a condução, para o desenho da melhor modelagem possível, né, que viabilize essa venda com atratividade, mas que também atenda às necessidades do poder público. E é um processo que ele é totalmente transparente e auditável. Por conta da própria lei do PND, a gente é obrigado a contratar um auditor externo independente que acompanha toda a fase pública do processo. Então, isso é importante para fins de prestação de contas para a sociedade. Bom, a agenda de privatização do BNDES, né, então a gente começou na década de 90, a gente liderou essa agenda, mas em algum momento, no início dos anos 2000, a agenda ficou um pouco arrefecida. Depois, por volta do ano de 2007, a gente voltou a se estruturar internamente, né, com uma área muito pequena para lidar com projetos de concessão em PPP. Essa agenda ela foi crescendo ao longo dos anos, assim como a quantidade de pessoas envolvidas internamente. Mas a grande virada de chave aconteceu no ano passado, quando o Montesano assumiu a presidência do BNDES e fez uma reestruturação interna das áreas, e o assunto que era tocado por uma única área foi dividido em 3 áreas. Então, hoje, a gente tem uma área que toca toda a agenda de concessões e PPPs, que é liderada por um outro superintendente, o Cleverson, toda essa agenda de privatização, venda de ativos imobiliários e alienação de ativos da carteira do BNDES, ativos de terceiros, está sob minha responsabilidade, e uma terceira área, que é a área de relação com o governo. O somatório das pessoas que lidam com essa agenda já ultrapassa 180 pessoas. Tá? O objetivo, então, ao fazer essa reestruturação, foi mostrar para a sociedade o posicionamento do banco em querer ser um banco de impacto sustentável e de propósito. As 3 áreas juntas, né, a gente consegue oferecer também um portfólio bastante interessante de serviços, de soluções, melhor dizendo, né, para os entes públicos. Então, a gente pode, por exemplo, vender controle de estatais, fazer processos de concessão e PPP, tratar a agenda de valores mobiliários também, porque no caso da União existem ações minoritárias no balanço do Tesouro, que a gente está em processo de alienação, alienação de bens imóveis, seja via fundos imobiliários ou venda direta, ou até mesmo via valorização econômica desses ativos imobiliários. Aqui é importante citar que é o ciclo de realização de um projeto, né? Então, o BNDES ele começa lá no início, na concepção do escopo junto com o cliente, na elaboração do termo de referência, ele é o coração do projeto. Um termo de referência mal elaborado pode significar você ter que voltar algumas casas lá na frente, ter que contratar novos serviços ou fazer aditivos contratuais. Então, é muito importante entender o problema, entender qual é o escopo necessário para a gente conseguir chegar ao final desse processo. Eventualmente, a gente pode realizar estudos de pré-viabilidade. Quando a gente contrata os consultores, a gente faz também sondagem do mercado, a gente ouve muito para poder fazer aquele equilíbrio dos interesses público e privado que eu comentei mais cedo. Todo o nosso portfólio também de conhecimento adquirido em operações de crédito, a gente também aporta na gestão desses processos. Então, todos os estudos são bastante escrutinados internamente pelas nossas equipes técnicas com conhecimento setorial, e isso proporciona também que, no momento da fase pública do projeto, a gente consiga defender esse projeto com bastante coerência junto à sociedade, nas audiências públicas, e junto também aos órgãos de controle. A gente realiza roadshows, audiências públicas, e também realiza diretamente ou auxilia o governo nos processos licitatórios. E, ao final, o nosso trabalho, ele de fato, se encerra, né, da área de serviços com a assinatura do contrato de compra e venda de ações, uma vez tendo sucesso nesse leilão. Depois desse processo, inicia-se também a fase de oferta de ações aos empregados, que é uma prerrogativa da lei do PND, e a gente também pode auxiliar internamente o governo a fazer a gestão do dia seguinte desse contrato. Como o próprio Sérgio comentou, assim, o que a gente visualiza é que muitos governos têm muita rotatividade de pessoas no núcleo de PPPs e concessões, ou até em núcleos de regulação interna mesmo. Então, eventualmente, no momento em que há a passagem desse serviço para a iniciativa privada, é preciso que a gente auxilie essa equipe a se estruturar
e a lidar com o processo de acompanhamento desse contrato nos próximos anos que se seguem, no caso de ter uma concessão acoplada à privatização. Aqui uma outra mensagem importante por trás desse slide é o seguinte: um processo de privatização público, ele nunca vai ser igual a um processo de M&A privado. Então, a celeridade que se espera, que a gente às vezes escuta nos jornais, né, de tem que fazer muito rápido, é inviável frente a todo o arcabouço jurídico que a gente precisa enfrentar. Existem prazos legais que precisam ser cumpridos, existem etapas que não podem ser negligenciadas. Então, eu diria que um processo bastante ágil, ele pode levar cerca de 12 meses. Mas, na média, o que a gente vivencia é que os projetos levam para ser concluídos em torno de 18 a 24 meses. Esses são os serviços que a gente contrata normalmente para fazer um processo de privatização. Então, na coluna da esquerda, a gente tem o que eu chamo de tradicional, que é o seguinte: quando a hipótese de privatização ela já é dada, já é no-brainer, por exemplo, na distribuição de energia. A gente contrata o serviço A e o serviço B. Então, o serviço B é o parceiro que vai até o final do processo. O serviço A é a segunda avaliação econômico-financeira para a gente avaliar se realmente o valor justo está sendo colocado de uma forma correta. Se houver uma divergência superior a 20%, a gente pode chamar um terceiro avaliador para mitigar essa dúvida. E tem o caso dos projetos complexos, que são os casos em que o Sérgio também colocou, que a gente tem um certo mix ali de dúvidas, se tem algum serviço público que precisa ser endereçado de uma outra forma que não a privatização. Então, para os casos em que a gente precisa de uma análise um pouco mais aprofundada de modelo, a gente faz uma divisão um pouco maior. Então, continuamos tendo duas avaliações econômico-financeiras, serviço A e serviço B, porém, a gente destaca a questão de modelagem estratégica do negócio no serviço C, que normalmente a gente busca uma empresa de consultoria de reconhecimento global, que possa trazer conhecimentos de outros processos de fora e tentar tropicalizar para a gente poder fazer a melhor modelagem possível para aquele negócio. E o serviço que a gente chama de serviço D, que é um esforço de venda também mais robusto para o caso de necessitar fazer algum tipo de educação de mercado para trazer novos investidores para o país e para aquele segmento de negócio. E outros escopos também podem ser necessários, como, por exemplo, o laudo de cisão, que a gente vai precisar no caso de CBTU, que inclusive eu vou falar sobre CBTU um pouquinho mais à frente. Outras contratações que a gente precisa fazer no âmbito do processo é o auditor externo, como eu comentei. Ele entra na fase pública do projeto para testar que toda a comunicação ela é feita de forma transparente e equânime, sem evitar qualquer tipo de acusação de favorecimento. Então, todo o processo ele é muito transparente e auditado. Também é contratada a Bolsa de Valores, que é um ambiente onde a gente faz o leilão da privatização, e também é importante porque eles também fazem uma dupla checagem nos documentos, não só os documentos editalícios, como também os documentos de habilitação pós-leilão, o que traz também uma robustez jurídica para o processo, e também publicações em diário oficial e jornais de grande circulação. Bom, como eu comentei, os processos de privatização, hoje em dia, principalmente, até como também foi comentado pelo Renato, né? Pelo Renato, acho que pelo Luiz também, a gente tem hoje mais atores lidando com essa agenda, né? Então, no centro aqui da figura, a gente tem o BNDES como gestor do FND, lidando com todas as secretarias que também precisam acompanhar, opinar e até aprovar o processo, né? Então, olha a quantidade de secretarias envolvidas nesse projeto da CBTU. A gente tem aqui embaixo toda a complexidade de consultores que aportam os estudos que vão servir de base para essa privatização. Aqui do lado esquerdo só uma ilustração de todo o mercado que a gente precisa conversar ao longo desse processo para construir um processo atrativo. Aqui também a gente tem uma peculiaridade, porque além da esfera federal, a gente precisa também ter todo o alinhamento com a esfera estadual. Então, aqui tem todos os estados que a gente precisa colocar nessa governança para que o projeto ele saia com sucesso lá na frente. As próprias empresas precisam ter administração bastante comprada nessa agenda, eles precisam cooperar com o processo. Os órgãos de controle, tanto no nível federal quanto no nível estadual, precisam aprovar previamente esses estudos.
E ainda tem alguns organismos multilaterais que também aportam escopos específicos também para ajudar na robustez desse processo. Então, aqui a mensagem importante é o esforço de articulação para que esse processo saia com sucesso e saia sem ruídos lá na frente, ele é colossal. E é um trabalho colossal e muitas vezes ele é um trabalho silencioso, né? Ele é pouco visto pela sociedade, mas ele é primordial para que a gente consiga de fato chegar ao final dele com sucesso. Esse slide é o que mostra o que a gente tem hoje em carteira, considerando as duas áreas, né? Tanto de concessões e PPPs quanto privatização. Então, hoje a gente tem cerca de 83 mandatos na carteira, com um potencial de investimentos, né, de atração de investimentos privados, de 171 bilhões em CAPEX nesses projetos todos. E esse slide ele mostra alguns dos projetos que estão sob minha responsabilidade. Então, na primeira camada, tem os projetos federais, com cronograma de entregas a partir de meados do ano que vem. E aqui é importante ressaltar que a gente tem uma concentração muito grande de projetos em função da tomada de decisão por privatização ter ocorrido todas basicamente ao mesmo tempo, no segundo semestre do ano passado. Tem uma carteira muito jovem, então ela vai ser conduzida, ela está sendo conduzida de forma muito paralela e ela vai ter um volume de entregas também muito acumulado no final do ano de 2021 e início de 2022. Já os leilões estaduais, eles entraram na carteira um pouco antes. Então, a gente já teve aqui a primeira entrega de SEB, tem mais uma primeira entrega de C3E, a distribuição no início do ano que vem. Aí depois tem CEA, SEB Geração e Transmissão, MS Gás e Sulgás. E fora outros mandatos que não estão aqui ainda, que a gente ainda não pode torná-los públicos. A gente participou também ativamente da decisão de liquidação da CEITEC, foi por meio de um estudo elaborado a muitas mãos, por meio do Comitê Interministerial, criado por um decreto do Presidente da República, e também a gente atua via alienação de bens ativos, participações minoritárias da União. Então, esses daqui foram todas as ações que a gente já vendeu agora ao longo desse último trimestre, e a gente tem, assim, em termos de valor, o mais representativo para a União são os debêntures da Vale, que a gente espera conseguir completar essa alienação no início do ano que vem. A Eletrobras está aqui apenas como exemplificativo, porque a gente precisa ainda ultrapassar o debate no Congresso, mas caso haja uma decisão do Congresso no início do ano, esse cronograma ele fica mantido para final do ano ou início do ano de 2022. E aí, por fim, quem tiver algum interesse em visualizar todos os projetos, o histórico da nossa carteira, tudo que já foi construído e o que a gente tem em carteira agora, é só entrar no site do BNDES, transparência, desestatização, e aqui tem um caminho para olhar detalhes e documentos de todos os projetos. Muito obrigada. Lidiane, obrigado. Vou pedir para a Larissa um pouquinho de paciência para não expulsar a gente da sala. Nosso tempo estourou, mas só para fazer uma última rodada com os participantes, basicamente algumas perguntas que surgiram, um pouco de uma crítica às privatizações do Chile, mas o Sérgio até nos ajudou aqui a responder no chat, o Sérgio Guimarães. Mas eu vou passar, então, para cada um, só assim, bem rápido, para a gente poder fechar aqui a sessão e já agradecendo a participação de todo mundo. Então, na ordem que a gente já fez aqui, Renato, Luiz e Sérgio, por favor. Professor Renato. Bom, eu gosto muito dessa apresentação da Lidiane, porque eu vejo que a coisa continua, voltou à agenda, né? Eu estava pensando aqui, o Brasil é um país curioso, porque eu costumo dizer, uma vez um aluno me perguntou, professor, qual é a diferença entre a esquerda, a direita e os liberais? Aí eu dei uma explicação que me veio à mente na hora. Eu disse o seguinte, olha, a direita quer um Estado grande para que seja saqueado pelo patrimonialismo. A esquerda quer um Estado grande para que seja saqueado pelo corporativismo. E nós, esse grupinho minúsculo de liberais, queremos um Estado pequeno para que ele não seja saqueado. Então, nós vimos ao longo da história brasileira um fenômeno que é, tanto direita como esquerda, aumentar o tamanho do Estado, a presença do Estado na atividade econômica.
Agora, tudo que é ruim tem um lado bom. Foram nos momentos em que o Brasil estava ciclicamente bem que o Estado cresceu, na década de 70, e também nesses anos da bonança, do boom de commodities dos anos PT. Nós hoje estamos numa situação oposta. E é num momento desse que a redução do Estado ganha apoio político. Então, existe um processo que está em andamento. A Lidiane, nessa apresentação dela, me deixou um pouco mais animado. Lidiane, eu tive a impressão que o governo Bolsonaro era um governo de direita típico, patrimonialista. No caso, o capitão, além de patrimonialista, é também corporativista, ele tem as corporações que ele tirou da Previdência, tem aquele negócio todo. Mas, em princípio, tem aí um programa, e é importante que isso ocorra, que isso seja implementado, né? A percepção que nós temos é que a prioridade do governo não foi essa, do atual governo. Outra coisa que eu estava querendo... Bom, então, isso é um aspecto. Outra coisa que eu estava querendo lembrar, que foi mencionado aqui, foi essa expertise do BNDES, né? O BNDES, durante a gestão, segundo mandato de Lula e, sobretudo, durante o mandato da Dilma, a missão do BNDES mudou. O BNDES, em vez de promover o desenvolvimento, ele passou a ser um banco para concorrer com o mercado de capitais. A função do BNDES durante esse período triste foi dificultar a abertura de capitais de empresas, foi subsidiar empresas com a TJLP. Isso é página virada, inclusive porque os recursos acabaram. E tem aí uma larga avenida para o BNDES percorrer, com base nessa experiência incrível que ele adquiriu ao longo desses anos todos, resumido aqui por todos vocês, Luiz, Lidiane e o Antônio também. Então, temos esperanças, sim. E vamos esperar que algumas privatizações polêmicas andem, né? Em particular, foi mencionada aqui, a Eletrobras é um caso de patrimonialismo de braço dados com corporativismo clássico, né? Vamos ver o que vai dar isso. Mas a minha esperança é que a insuficiência de recursos, a crise, force um apoio político a tocar essa agenda. Vamos rezar para isso. Agradeço, então, a oportunidade aqui, mais uma vez, parabenizando o trabalho do Antônio Ambrosio, que fez um trabalho incrível e um levantamento impressionante, e faço votos que seja publicado com destaque esse trabalho. Passo, então, a palavra a outra. Obrigado. Luiz? Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez o convite e queria, de alguma maneira, parabenizar esse tipo de debate, né? Que sejam mais feitos. Acho que a SBE ter permitido essa discussão aqui, acho que foi extremamente rica, importante com todos os participantes. E como eu disse, quer dizer, assim, eu gostei muito, Antônio, desse trabalho que está sendo conduzido. Eu acho que ele serve como uma pedra fundamental de orientação de uma maneira técnica, de uma maneira didática, do que significa trabalhar em desinvestimento do Estado. Eu acho que a história ocidental e até asiática aí permitem a gente corroborar com o que está sendo feito no Brasil, dos processos, dos mecanismos, e eu acho que isso enriquece profundamente, e é possível, com debates dessa natureza, nós retomarmos uma crença que já foi, no passado, importante. Havia pesquisas, foi mencionado pelo Sérgio, pesquisas foram várias vezes feitas, aliás, foi através da pesquisa que se conseguiu, na verdade, mudar o programa de privatização nos anos 90, e nós chupamos isso na época do período Thatcher, né? Um período pós, inclusive, trabalhismo. Ela tinha um objetivo muito grande, era uma excelente marqueteira, né? E, além de uma executiva de mão dura, né?
Mas ela tinha essa questão muito forte do mecanismo de divulgação e propagação do conceito de privatização, ao mesmo tempo que ela inaugurou a pulverização do capital. Ela tinha uma tese de que ela deveria ter mais acionistas do que sindicalizados na Inglaterra no processo de privatização para reverter o processo. E eu acho que pesquisas são fundamentais, mas base de pesquisas precisam ter boas informações para que as pesquisas reflitam exatamente isso. Esse discurso ele desapareceu. E o Brasil já teve maioria. Eu tenho pesquisas muito antigas sobre isso, dos anos 90, inclusive do antigo Ibope, e durante vários anos, em que há uma reversão, onde do negativo passa para o positivo, e um retrocesso, especialmente a partir dos anos 2010, 12, 13, onde esse processo ficou absolutamente submerso. Então, eu estimulo realmente que esse trabalho ele tenha muitos frutos para poder alimentar essas pesquisas que o Sérgio conduziu, que eu acho que são extremamente importantes para dar uma visão consolidada da importância. E, por último, Lidiane, fico muito feliz em ouvir o que você apresentou, né? Fico extremamente feliz de ver que o banco, eu já tenho visto isso, eu tenho acompanhado, na minha visão, é como deve ser feito. Eu acredito que o processo tem que ser definitivamente concentrado, no caso brasileiro, no BNDES, é a base âncora, não só do processo do acervo intelectual que existe, mas da experiência, mas acho que a distância de Brasília é essencial, né? Eu sei que a sede do BNDES é em Brasília, mas o BNDES funciona no Rio de Janeiro. Essa distância é crucial para que não haja mecanismos possíveis de captura, barganha e negociações, que são naturais em qualquer processo, porque isso se mexe com muitos interesses consolidados aí, e como disse bem o Sérgio, como disse bem o Renato, né, patrimonialistas ou corporativistas, todos eles se juntam com o mesmo objetivo, que é, de certa maneira, um certo saque em relação à questão pública. Então, fico muito feliz, estimulo, quero que você tenha muito apoio e que a atual administração esteja unida nesse processo. Muito obrigado aí. Obrigado, Luiz. Sérgio, por favor. Olá, obrigado novamente pela oportunidade. Muito rápido, porque a gente já estourou o tempo, né? Queria novamente parabenizar aí o trabalho e reforçar, acho que ficou muito claro na apresentação da Lidiane como o negócio é difícil, como é técnico e como muda o discurso. Se for mais técnico, ele muda, o discurso se torna mais balanceado, ele observa aspectos de políticas públicas diferente do discurso anterior, que era todas as estatais são uma porcaria, vamos vender logo, e que trava muito o debate e não é técnico, na verdade, né? Então, até uma sugestão aí, Antônio Marcos e Renato, se vocês puderem até detalhar um pouco mais isso no trabalho, falar um pouco mais sobre o processo, sobre essa questão de comunicação, acho que seria super útil para o debate também, digo até porque eu estou pessoalmente interessado nisso, estudando nisso. Então, obrigado novamente, foi um grande prazer. Obrigado, Sérgio. Lidiane? Gente, obrigada pela oportunidade, mais uma vez. É sempre bom ter esse debate. Se deixar, eu fico falando aqui o dia inteiro. Eu sou muito entusiasta dessa agenda. Pena que a gente teve pouco tempo até, de repente, de trocar mais com as outras pessoas que estão assistindo. Mas fica para uma próxima, de repente, a ideia é de ter um pouco mais de tempo para a gente debater com mais calma. Ótimo. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Agradeço muito e a sessão está encerrada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Valeu, gente. Obrigado, bom dia. Obrigado, Vitor, pela condução aí. Obrigado. Obrigado a todos. Parabéns mais uma vez, Antônio Ambrosio. Valeu, Renato. Valeu, gente. Bom dia aí. Vamos saindo.